Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da Semana das Férias, onde eu converso com vocês sobre esse aspecto. E hoje eu queria falar algo que acabou de entrar aqui na mente e eu não posso perder a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. O que a gente tem aqui, né? Ontem a gente falou sobre a estrutura da vida. Nascemos, crescemos, disfrutamos e morremos, certo? Aí eu falei assim, qual é o dom da Fênix? O dom da Fênix é que ela sabe, que entende que o momento da morte, na verdade, é um momento de transformação. E esse momento de transformação, ela se recolhe para renascer. Então, ela fica nesse ciclo direto. Tá? Nós somos humanos, certo? E aí vem uma parada muito desafiadora. Quais são as fases da vida que a gente mais vive, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui o terceiro eu vou explicar. A maior parte do nosso ciclo da vida, né? Entendeu? Só que, olha como é que é a estrutura. A gente cresce e a gente multiplica. Querendo ou não, nem que seja multiplicação celular. Tá? E olha só. Para a gente crescer, humanamente falando, nós precisamos dormir. Por quê? Porque a gente ativa glândula no nosso cérebro, que libera o GH para que a gente cresça. Tá? Então, o hormônio do crescimento. Para que isso aqui aconteça, a gente precisa de uma restauração energética. Ou seja, momento de catabolismo, na hora de repor aquilo que foi consumido. Tá? Fazer, como se fala, uma retroalimentação do nosso corpo. Multiplicação. Processo de duplicação celular ou processo de duplicação da espécie. A gente precisa de quê? A gente precisa combinar o DNA. Ou a gente precisa somar novas unidades a nível celular. Também precisamos de energia. Só que essa energia, ela vai alimentar essa multiplicação. Essa daqui vai restaurar aquilo que foi consumido, aquilo que foi entregue. E o que a Fênix faz? A gente tem um processo de transformação. Que seria que a gente entende na nossa vida determinante, né? A morte do eu passado, o nascimento do eu atual ou do meu eu futuro. Entendeu? Antes dela morrer, ela se recolhe. Restauração. Reconexão. Ressignificar. Dá a reposição energética necessária, que servirá de combustível para a criação de novas unidades. Vai dar auxílio para combinação com outro DNA. Isso aqui é uma outra frase. Entendeu sobre a multiplicação da unidade, né? Você precisa restaurar o que você consumiu, o que você gastou, o que você desgastou, vamos dizer assim. Aí a gente vem para cá, para a combinação do DNA. A gente sabe, para se reproduzir, humanamente falando, né? De acordo com a lei natural das coisas, nós precisamos de quê? Um homem e uma mulher férteis. Isso significa que tem que produzir as sementinhas. Metade da semente de cada um, né? Então, precisa da metade da mesma, a metade do que é de fora. Para ter
um novo ciclo. Para começar a gerar um novo ciclo. A alimentação A alimentação ela vai gerar energia para aqui e para aqui. E o que acontece na nossa vida quando a gente não quer viver igual ou somente deixar a vida levar para o treinador? A gente precisa aqui do nosso momento de crescimento e a nossa multiplicação na rede estratégica. Por exemplo, quando vem esses insights desse dele. O que acontece? Por que as fãs são pessoas diferenciadas, vamos dizer assim? São mulheres diferenciadas. Porque no momento do crescimento e da multiplicação, a gente não faz por fazer de qualquer jeito. A gente não vive de qualquer jeito. A gente escolhe como que vai alimentar o nosso crescimento, ou seja, como que vai ser essa restauração para que a gente cresça em estatura, extremidade. A gente escolhe quais DNAs, ou seja, o nosso grupo social ou o nosso grupo de mentores que vão nos permitir essa outra metadezinha para que a gente tenha um DNA diferente e multiplique. Multiplica o quê? Multiplicar com a mensagem, multiplicar com o propósito, potencializar essa parada aqui. Mas a duplicação celular, duplicar e pegar aquilo que você já tem e ir entregando. E aí, conforme vão recebendo, vão entregando. É a nutrição, vamos dizer assim, né, do corpo. Isso aí, correndo no corpo. Ele chega em todos os lugares, mas ele vai ter correndo, caminhando, fazendo o que precisa ser feito para que cada pedaço, cada unidadezinha de você chegue no ponto de gratidão. Eu acho que isso está escrito aqui. Agora vem uma parada mais interessante. Tá. O que isso tem a ver com você, mulher, que está assistindo esse vídeo? A parada é a seguinte. Se você ainda não se vê como uma fênix, é porque esse ciclo da vida, ele está acontecendo de qualquer jeito. Como assim ele está acontecendo de qualquer jeito? Seus dias são iguais, você não consegue crescer de uma forma estratégica e você não está sabendo multiplicar também de forma estratégica. Sabe aquelas mulheres, eu vou fazer uma comparação muito esdrúxula, tá, gente? Por favor, me perdoem. Se isso te ofender de alguma forma, saiba que tem crença limitante aí. Mulheres que engravidam sem querer. Engravida sem querer, não. Deixa a vida levar. Deixa os prazeres alheios. E aí, não acredita nas coisas seguindo o seu fluxo natural. E se você usar, gata, a chance de acontecer é muito grande. Então, existem estratégias para evitar que aconteça. Quando você não usa dessas estratégias, olha que delícia! Depois de 9 meses você vê o resultado. E assim é com a nossa vida. Mas, durante os nossos dias, isso é muito mais rápido. O dia a dia. A rotina. Vive por viver, trabalha por trabalhar, estuda por estudar, vende por vender, treina por treinar, e aí vai perdendo a graça e você vai deixando de fazer porque você não tem um alvo claro. Eu não sei se vocês estão ouvindo esses sussurros aí, eu estou no meio da tarde aqui, então tá meio agitado a rolê. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso de uma forma diferente? Trabalhando o seu crescimento, a multiplicação da tua mensagem, do teu propósito, de forma estratégica.
A diferença das mulheres fênix para as mulheres comuns é porque elas são estrategistas por excelência, planejadoras e executoras por excelência. Não adianta você se alimentar com uma boa comida se você não sabe fazer a restauração que você precisa. Não adianta você fazer restauração ou ela não vai ser tão efetiva se você não dormir, se você não saber multiplicar, se você não saber se alimentar diariamente da forma correta. Para que, combinando com outros remédios, e isso aqui não é obrigatório. Eu falei, ó, tem mulher que não tem filho. E aí? Ou não tem porque não quis ter, ou não tem porque não pode fisiologicamente ter, né? E aí ela não vai multiplicar? Não, ela continua multiplicando, mas na unidade. Quando isso aqui acontece fisiologicamente falando, está tudo bem. Quando isso acontece no nosso dia a dia, na forma como a gente leva a nossa vida, é o seguinte: esse combinar de DNA seriam as parcerias do nosso propósito. Você é obrigada a viver, a fazer sociedade? Não. Você é obrigada a fazer parcerias? Não. Você faz se você quiser, mas você tem que entender que se você fazer de forma estratégica, se não fizer de forma estratégica, vai ser igual a bonitinha que diz que engravidou sem querer. Não planejou, deixou as coisas acontecerem, e quando viu, tá lá ela, se lascando inteira, ou seguindo uma carreira solo, com o seu individual presente abençoado, porque são presentes abençoados, independente do que aconteça, da situação em si, ou ela está pagando penitência para cuidar desse DNA aí que deu metade de empréstimo. Entendeu? Eu estou rindo, brincando, estou fazendo uma analogia, já falei, uma analogia bem feia, diga-se de passagem, mas que todos entendem. Tá? É uma linguagem que todos entendem. Sem preconceito, mas se isso dói em você, o preconceito vai em você e não em mim. Tá? Fique sabendo. E aí o que acontece? Quando a gente tem esses dois processos aqui em cima acontecendo de forma estratégica, você sai de uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida mediana, tá? Você sai desse estado e passa a viver de forma extraordinária, que é fora da cama. Como que você me dá essa garantia, Thaís? Faça o teste, você vai entender. Eu fiz o teste, tá? Então, vamos lá. Como que eu trato estrategicamente isso? Pensando no dia que você vai morrer. Gente, daqui no final. Hoje de manhã eu tive uma reunião, eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu tive uma reunião e me veio esse insight aqui. Eu nunca tinha pensado sobre isso, olha que eu tenho muita vivência sobre isso, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Da forma como eu vivei isso. É por isso que é bom a gente estar sempre estudando e revisitando aqueles conteúdos que a gente ali. Ah, não. Você vê como o dia final. O dia que você vai prestar tempo. Sabe quando você chega no final do mês em trabalho de grande, você não tem isso. Você chega no final do mês e você tem que entregar lá os teus resultados, né? Resultados de venda, resultados. Você não entrega não. Você vai ter que apresentar. Eu acho que tem que ter nessas duas falas. Quando você chegar para apresentar isso, você vai ficar feliz e orgulhosa? Ou você vai falar assim, ah, eu não posso apresentar hoje, mas eu posso apresentar amanhã? Porque ainda tem um negocinho da minha vida terminar, tem um cliente com uma coisa que fica chata, eu posso conversar, eu posso fazer para a pessoa. Porque vai voltar na tela de puxar. Sabe? Então, tipo isso. Só que você não pode ver. E aí eu lembro daquela passagem bíblica
E eu já peço perdão para o pessoal que decora aí, que, enfim, não sei quais são os versículos, qual o livro, mas eu lembro das histórias. Eu acho que lembrar das histórias e dos aprendizados que elas nos trazem é mais importante do que os números e onde vai achar. Tá? É a minha filosofia, meu pensamento, então se você pensa diferente, são meus livros, eu fico muito fácil em relação a isso. Mas eu lembro da história das noivas e que algumas não cuidaram, né, do seu azeite e deixaram com que ele acabasse e ficaram no escuro, vamos dizer assim. E não teve perdão, não teve uma segunda chance. Elas ficaram de fora da festa. Assim é, quando você se prepara com a morte, com o fim. Quando você termina uma fase da sua vida, quando você está chegando ao fim dessa fase de vida, você não tem como falar, eu quero ficar mais um pouquinho. Porque esse eu quero ficar mais um pouquinho lá atrás da vida para você é a sua morte. De uma forma bem direta. É a morte do teu crescimento, do teu novo nascimento, vamos dizer assim, da sua nova chance. Quando você chega no final do dia, com peso, se julgando, se criticando, porque você não fez o que precisava ser feito, por uma série de fatores externos, que você permitiu que se tornassem prioridades, quando, na verdade, o teu alvo deveria ser a prioridade. Eu tenho que te falar que a parada está assim, e é hora de você mudar como que você está limitando a sua motivação, a forma como você está reinstaurando a sua energia. Como que você quer chegar no alto se você sai do caminho, você está sendo desviado? Eu falei ontem isso com vocês. O caminho desviado faz com que você tenha aquela sensação de que está perdendo tempo, quando, na verdade, você está se distraindo. Se distrair faz com que você caminhe por mais tempo até chegar ao seu destino. Você vai ver o resultado desejado. Então, pensar sobre isso, vamos filosofar sobre isso e vamos traçar estratégias. Primeiro ponto, aonde eu quero chegar? Anote. O que eu preciso ter? O que eu preciso ser? O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Anote, faça listas. Terminou essa lista? Quais ações diárias eu devo fazer que vão permitir que eu chegue lá? Não é em quanto tempo eu vou chegar. Não precisa ser pensado dessa forma. É claro que essa forma traz mais assertividade ao alvo, né? Em termos de tempo. Mas é interessante que vocês pensem que essas pequenas ações diárias vão te deixar um passo à frente, um passo à frente. Porque se você for pensar no caminho todo, você já começa a procrastinar só em analisar o caminho todo. E, ai, porque é tão difícil, nossa, isso daí vai levar uns 10 anos. Ah, isso daí vai levar uns 5 anos. Testa primeiro. Não, eu tenho como fazer mais um pouquinho todo dia. E você vai encurtando o caminho, antecipando as etapas. Mas ter clareza nas etapas, ter clareza nos passos que você tem que dar todos os dias, é fundamental para que você chegue no final do caminho. Você apresente as contas com plenitude, sabe? Você chega nos seus resultados com plenitude. Mas, para isso,
você precisa crescer e se multiplicar de forma estratégica para, no momento de deixar o velho para trás, iniciar com a sua nova versão, com o seu novo eu, né? Mais sábio, mais responsável, mais confiante, independente, você não fique procrastinando essa autocombustão, vamos dizer assim, né? Tem algumas mulheres ali, algumas manteiras dizem que é o processo da lagarta no cabelo, para virar borboleta. Tá bom? Nós somos borboletas, porque o tempo de vida das borboletas é muito curto. Nós somos fêmeas. Vamos ativar. Tá bom? Um beijo no coração. Antes de me despedir, eu quero lembrá-las que está aberto o processo de acompanhamento para ativar a participação em você. São encontros noturnos, né? Às 20 horas, de segunda a sexta. Nós iniciamos oficialmente na próxima segunda. Então, até lá, você tem a oportunidade de pensar e decidir. Se você deixar muito para depois, essa oportunidade vai se fechar e vai levar um tempinho para reabrir. Dependendo da quantidade de mulheres que entrem nesse primeiro momento, talvez leve mais do que um mês para poder abrir novamente as vagas. Eu não trabalho com um número grande de alunos, eu não trabalho com um número grande de mentoradas no grupo. E como esse é um procedimento de acompanhamento de segunda a sexta ao vivo e sábado e domingo de forma, em formas de ações, um acompanhamento mais, vamos dizer assim, mais solto, que vai correr ali de acordo com o seu planejamento familiar, né? Em primeiro final de semana, nós mulheres estamos com a família, nossa maior prioridade. Nós não teremos encontros ao vivo no sábado e no domingo, pelo menos não nesse primeiro momento, mas também teremos ações, também teremos acompanhamento e WhatsApp. Se fizer sentido para vocês, se você quiser mais informações, eu vou estar respondendo caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você já conhece esse programa de acompanhamento, você já falou comigo, mas quem está aí para dentro agora, depois dessa aula maravilhosa, e decida que, ou seja, esse meio por cento aqui, né? Esse meio por cento, ó, esse 50% aqui de combinação de DNA para que você se renove, clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, amanhã temos mais um bate-papo incrível e transformador, e eu espero que tenha feito sentido para você, tá? Fique com Deus e até.